Bom dia! Então, e aí, meu irmão? Beleza? Tudo bem, Rondinelli? Cara, que massa. Mais uma vez, dessa vez eu estou entrando pro papo inteiro, papo com o Rod. Da outra vez você fez uma participação na live de terça, né? Foi 20 minutinhos. Dessa vez eu vou exigir um pouco mais de você, cara. Prazer te receber aqui. O Ivan vai se apresentar para vocês, mas só para adiantar. O Ivan foi atleta durante 17 anos, seleção brasileira durante 10 anos, campeão brasileiro, né? Durante 10 anos. Então, o Ivan vai colocar mais um pouquinho para vocês aí da trajetória dele como atleta e o que ele faz hoje, porque isso tem tudo a ver com alcance de objetivos, né? Então, eu trouxe um cara aqui que sabe falar sobre isso, né? A gente vai trocar uma ideia sobre Ivan, legal, você pra gente não joga muita responsabilidade para mim, que eu fico nervoso. Galera, tá todo mundo ouvindo a gente bem? Eu e o Ivan, dá um ok aí se estão ouvindo para a gente continuar. Ivan, vai lá, se apresenta um pouquinho mais pessoal para a gente começar o nosso papo. Olá, gente, bom dia. Para quem não me conhece, meu nome é Ivan Paixão. Eu sou professor de educação física, né? Antes de me formar em educação física, eu fui atleta de saltos ornamentais, aquele esporte no trampolim, na piscina. Treinei por 17 anos aquele esporte. Durante esse percurso desses 17 anos, eu fui 25 vezes campeão paulista, fui 10 vezes campeão brasileiro, fui seleção brasileira por 10 anos. E durante esse percurso eu não tinha outra escolha, né? Envolvido no esporte por tanto tempo, me formei em educação física. E aí, durante esse percurso que eu me formei, o meu objetivo era trabalhar com atletas de alto rendimento. Só que trabalhar com atletas de alto rendimento no Brasil demanda muita política, precisa de muita politicagem, muita coisa que eu não gosto, e coisas que são variáveis que não dependem de mim para eu ter sucesso. Depende da confederação, do governo, uma série de coisas. Eu falei, vou para a área do wellness. E aí, na área do wellness, nesse meu percurso, eu fui para Fortaleza, fui morar em Fortaleza. Me distanciei um pouquinho da educação física no começo da profissão, no começo que eu cheguei lá. E aí, no final, nos últimos anos, eu criei um grupo de atividade física lá que eu trabalhava. E aí foi onde eu conheci o Rondinelli. E ele participava dos treinos lá. E hoje eu trabalho como personal, mas com foco totalmente para atividade física para a terceira idade. Então é isso. Eu sou especialista em fisiologia do exercício e com especialização em atividade física para a terceira idade. Show de bola, Ivan. Tá, esse é um pouco do Ivan, né? A gente vai conhecer um pouco mais do Ivan aí, da história do Ivan, à medida que a gente for conversando aqui. E aí, Ivan, eu trouxe um tema hoje, né? O que eu preciso fazer para alcançar objetivos. E aí, eu entendo que clareza, um método e motivação, isso nos ajuda a alcançar o objetivo. E é mais ou menos em cima dessa linha que a gente vai conversar, certo? E aí, antes de entrar no contexto desses pontos, a gente vai falar um pouco da Smart, da ferramenta Smart também, porque ela ajuda, né? Claro, demais. É uma ferramenta, é um método que pode ajudar demais. Então, apesar de ser uma ferramenta muito conhecida, algumas pessoas ainda têm muitas dúvidas sobre como usar essa ferramenta, né? Sim. E aí, eu tô lendo um livro, Ivan, anotei algumas coisas aqui para a gente conversar, eu tô lendo um livro que é O que é Impossível para Você. Eu nem gosto muito de ler livro digital, mas eu fiz uma assinatura nova da Oi e ela me deu isso gratuitamente. Então, meu irmão, de graça, né? Tá aproveitando, né? São livros os mais vendidos atualmente. E aí eu comecei a quebrar essa coisa de não gostar de ler de forma digital e estou começando a aderir. Eu prefiro o livro na minha mão, então se eu puder comprar, melhor. Mas, pelos motivos que eu já disse, eu estou começando a ler aí de forma digital. E O que é Impossível para Você? Um livro do Marco Rossi, e ele nasceu com a síndrome de Hanhart, o nome é mais ou menos esse. Ele não tem braço e perna, né? É um nome difícil de pronunciar, mas é mais ou menos isso. E ele tem umas frases que ele colocava que eu achei muito interessante. Ele disse: a minha vida era um não aos desperdícios. Né? Então ele disse que a cada minuto para ele dava não a desperdício. Sempre foi assim a vida dele. Ele é cantor, é palestrante. Então, devido às limitações dele, ele não queria desperdiçar tempo. E era um cara traquino, meu irmão. Todas as histórias dele de escola é um negócio louco. Ele disse que a professora escrevendo no quadro de cor, o pessoal jogando papel nela, né? Jogando papel nela, e ele não tem braço e perna. Então a professora olhou para trás com raiva, chateada. Quem foi? Ele disse: foi eu.
O cara não tem a mão. E aí a professora já começou a marcar ele a partir dali. E ele sempre brincou muito com isso, né? E essa situação que ele vive, ele podia se fazer de vítima, né? A gente está falando aqui de alcance de objetivos. E ele tem uma frase muito legal. Nenhuma vida é tão difícil que não possa se tornar mais fácil pelo modo que for conduzida. Ou seja, a vida pode ser complicada como for. Da forma que ela é conduzida, é que vai dizer que você vai ser uma pessoa feliz, próspera, que tenha sucesso. Verdade. Você falou uma coisa que é verdade demais isso. Nossa Senhora. Isso né, João? Essa frase já dá um dia de um final de semana de treinamento daqueles que a gente fazia. Sim, daqueles que a gente fazia junto. Então, ele disse que colocava tanta intensidade, né, nas coisas dele, coloca tanta intensidade, com tanta potência, que ficava maior do que as pessoas que andam por aí, com todos os membros, mas a gente vazia. Então, não adianta a gente ter, né, o corpo, o braço, o pé, tudo, e a mente ser vazia. E ele é muito bom, muito legal e está agregando muito. Mas, enfim, eu estou puxando esse assunto para a gente entrar na questão da clareza, né? Alcançar o objetivo exige clareza. Precisa estar claro o que eu quero. E aí, já juntando a questão da clareza no método, se a gente pegar a ferramenta SMART, vamos aí na sigla, no S, de ser específico, de estar muito claro o que eu quero, né? É o primeiro ponto, né, do SMART, o S é o primeiro. Sim. E a ferramenta SMART é realmente uma sequência. Uma sequência. Perfeito. E a gente às vezes quer dizer, não, eu quero emagrecer. Certo? Está claro esse objetivo? Não está claro porque você não está dizendo quantos quilos você quer perder. Então está claro quando eu quero emagrecer. Eu quero perder 10 quilos, 15 quilos. Começa a ficar um pouco mais claro. Eu quero ganhar mais dinheiro esse ano. Tá. Se você quer ganhar mais dinheiro, ganhou R$1, eu quero. Mas quanto você quer ganhar mais esse ano? Né? Então, eu quero aumentar as vendas da minha equipe até julho, até o final de julho desse ano. Certo? Muito claro. Eu quero aumentar as vendas da minha equipe em 5%, as vendas da minha empresa em 5%. Aí começa a ficar mais claro. Então, essa coisa de clareza, né, de ser específico, é muito importante que você entenda que quanto mais claro para você, e falando de equipes, que a gente fala muito para empresas aqui, Ivan, para você e para a equipe, né? A equipe precisa saber esse objetivo, que tem que ser alcançado. Não é só você que tem que estar sabendo disso. E aí, Ivan, eu queria que você discorresse um pouquinho sobre isso, sobre ser específico, né? Os seus objetivos foram alcançados, as conquistas que você teve como atleta. Como foi isso? Como é que ficava claro para você? Como é que você fazia para deixar isso muito claro para você? Rondinelli, eu vou te falar uma coisa que a clareza, saber o que quer, na minha opinião, tá? Lógico, cada pessoa tem a sua... os seus desafios, mas na minha opinião, ter clareza no que você realmente quer é a coisa mais difícil. Você saber claramente o que você realmente quer. Porque quando você sabe detalhadamente o que você quer, o caminho fica mais fácil. Na minha opinião, quando a gente sabe exatamente o que quer, o caminho fica mais fácil. É mais ou menos assim. Estou lá em Fortaleza, na praia, na Praia do Futuro, e quero ir para o Cumbuco. Eu sei, eu quero ir para o Cumbuco. Agora, qual é o caminho para ir para o Cumbuco? Eu tenho várias opções. Quando eu estou na Praia do Futuro e, eu quero sair daqui, mas não sabe para onde, isso você gasta energia, você perde tempo, você perde dinheiro, você às vezes fica estressado com você mesmo porque você está perdendo, tá ali querendo algo que você não sabe. Então, na minha opinião, o tempo mais dedicado no trabalho de estabelecimento de objetivos, no trabalho de metas, é você ter claro o que você quer. E uma das maneiras que eu uso para eu conseguir saber o que eu quero, porque eu sempre tive muita dificuldade nisso. Por exemplo, na minha vida como atleta, eu não tinha dificuldade, porque é meio que automático como atleta você querer sempre ser campeão. É sempre que ter uma imposição, né? Querer ser campeão. Não importa o campeonato, mas você quer ser campeão. Agora, na vida particular,
as coisas às vezes não eram tão claras para mim, as minhas metas pessoais, eu não conseguia ter uma clareza tão forte. Então, qual era o caminho que eu usava para começar a ficar claro? Era procurar escrever no papel o que eu não queria. Então, por exemplo, eu não quero ficar sem dinheiro. Vou dar um exemplo. Certo, mas quanto é que eu quero ganhar? Aí eu colocava do lado o quanto eu queria ganhar. Aí, eu não quero ficar acima do peso. Tá, mas qual é o peso que eu quero estar? Eu não quero ser uma pessoa estressada. Tá, mas o que é ficar calmo para mim? O que é ficar pleno, sereno para mim? E aí eu comecei a ficar mais fácil de eu conseguir. Porque quando eu sentava, Rondinelli, e parava assim, escreve seu plano de metas. Cara, eu bloqueava. Eu bloqueava na hora que eu conseguia, tinha que escrever o que eu realmente queria. Porque às vezes, muitas vezes, eu subestimava o que eu poderia conseguir em um ano e superestimava o que eu poderia conseguir em 5, 10 anos. E às vezes também é o contrário. Então, nunca foi muito claro, que entra no segundo ponto da ferramenta Smart, que é o mensurável. Às vezes eu colocava metas para um ano que eram, coisas... Ou então eu colocava metas para um ano que era muito baixo, que aí, por ser baixo demais, não exigia de mim. Então eu comecei dessa maneira. Comecei a fazer, colocar o que eu não queria. E foi muito interessante, quando eu voltei de Fortaleza, eu vim para São Paulo, eu cheguei aqui em São Paulo, eu estava em Fortaleza num momento não muito bom profissionalmente da minha vida, estava meio confuso, sem saber o que fazia, sem ter clareza. E aí, o que aconteceu? Eu falei, mas eu quero voltar. Uma coisa eu tinha claro, eu quero ficar perto da minha família, da minha mãe, dos meus primos, dos meus tios, quero voltar a ficar próximo da minha família e quero construir a minha família. Isso eu tinha claro. E aí eu vim. E quando eu vim, Rondinelli, eu não tinha absolutamente... Eu estava com uma vida financeira muito limitada. Eu tinha uma reserva que eu tinha guardado, que eu tive que gastar com algumas coisas pessoais, e eu tinha um carro que eu tive que vender com um amigo meu que eu tinha um negócio, a gente tinha um negócio de compra e venda de veículos lá, uma sociedade, e eu falei, olha, eu vou para São Paulo e eu vou estar dependendo desse dinheiro para eu passar pelo menos os meus 6 primeiros meses lá, para pagar o meu custo de vida básico até eu conseguir minhas coisas lá. Eu posso realmente ir? Você vai me dar esse dinheiro? Eu ingenuamente vim, sem ele me pagar. E esperando que ele fosse me pagar. Resumo da ópera, ele não me pagou. E ele não me pagou, e aí eu vou te falar que eu vou usar o popular, o português, claro. Eu comi o pão que o diabo amassou. Porque eu tive que começar a minha vida do zero, numa cidade que, apesar de ser a minha cidade natal, eu já estava 13 anos fora, não tinha mais contatos profissionais com ninguém, e eu fui morar de favor na casa de uma pessoa, que acabou não dando certo. Depois eu fui morar de favor de novo na casa do meu tio, e ele, por 3 meses depois, não se adaptou para dividir casa, que ele é muito individualista, assim, tem o espaço dele, né? E eu fui morar numa pensão, dividindo casa com pessoas que eu nunca vi na minha vida. E quando eu fui na pensão, quando eu saí do meu tio, minha mãe falou assim, Ivan, vem para cá, fica aqui comigo. Você mora aqui comigo, não tem problema nenhum, você fica aqui. Eu pensei, poxa, uma boa, né? Vou economizar uma grana, vou ter comidinha feita, vou ter o colo da mamãe. Mas, ao mesmo tempo, eu estava muito focado em conseguir as minhas metas de resolver minha vida financeira. E eu falei, não, mãe, eu não vou. Sabe por quê? Porque se eu for para aí, eu vou ficar 3 meses, eu vou entrar na minha zona de conforto, eu tenho certeza, eu me conheço, que vou ficar aí 1 ano. E isso não vai me acrescentar em nada e não vai fazer eu crescer. Eu vou para um lugar que vai fazer eu tomar uma espetada, que eu vou para um lugar que eu vou querer sair o quanto antes. E aí o resultado disso foi que, nesse momento que eu
tive que sair da casa do meu tio para morar nessa pensão, que era uma coisa muito desconfortável para mim, não era nem um pouco confortável, não estava à vontade nem um pouco ali, foi que eu me enterrei no desenvolvimento pessoal. Eu não tinha moto, não tinha carro, não tinha dinheiro direito, eu andava de metrô, era cerca de 2, 3 horas de metrô por dia que eu andava, e isso foi muito bom. Por quê? Porque eu lia demais. Eu escolhi alguns livros sobre metas e como você se superar. Um deles foi um livro do Paulo Vieira, que eu estava lendo, e comecei a fazer todos os exercícios, mas de maneira intensa. E nesse percurso, Rondinelli, eu comprei um curso de metas do Paulo Vieira, que era R$ 1.100, e eu vou te falar, eu nem sei se esse curso é tão bom, mas na época era a única coisa que eu tinha, e foi tão difícil eu pagar aquele curso, que eu me dediquei tanto, que fez assim, ó. Um ano depois, eu estava em outra situação completamente diferente, ganhando 10 vezes mais do que de quando eu cheguei. E aí, uma coisa interessante foi que eu sentei claramente, escrevi o quanto eu queria ganhar. O quanto eu queria fazer, aliás, o que eu queria fazer e como eu ia conquistar aquilo. E aí foi aonde eu realmente comecei a focar na minha profissão, porque até então eu estava perdido, fazendo outras coisas além da minha profissão. Ivan, e eu falei, oi. Não esquece aí onde tu estava, tá? Porque eu achei interessante essa questão do me afundei, mergulhei no meu desenvolvimento, né? E essa frase ela é muito forte, porque a gente precisa entender isso, cara. A gente precisa... o desenvolvimento ele não acontece por acidente. Às vezes a gente fica achando que vai acontecer. Não vai acontecer. Sim, né? Não vai acontecer. Você pegou um curso que você falou, não sei se esse curso é tão bom, mas para mim, naquele momento, era o que eu tinha, e eu mergulhei nele, e aconteceu. Então, cursos, né, a gente vai encontrar vários. Agora, você entender a coisa, colocar em prática, fazer... É outra coisa. É outra coisa, né? Eu vim dizendo para as pessoas, se você finge que faz, os resultados fingem que acontecem. Então, Verdade. se você faz, vai acontecer. Sem loucura aqui de... eu vivo dizendo que a gente está muito mal acostumado com macarrão instantâneo, forno de micro-ondas, né? Porque é tudo muito rápido, né? Macarrão instantâneo faz rapidinho. Café solúvel, e a gente acha que os resultados na vida também são assim, né? Não são, eles levam um tempo. Né? Você tem que começar a fazer hoje, não são. Então, não são. E o meu... Desculpa, Rondinelli. Pode falar. Não, eu vou concluir isso. Quando você falou mergulhei, é isso mesmo. Tem uma teoriazinha que eu tenho batido muito na tecla dela recente, do Norman Macau, um estudo que ele fez em 1960, sobre o modelo de aprendizagem, que 10% é o que você estuda, pesquisa, são pesquisas investigativas, leitura. Você precisa explorar os 10%. Né? As pessoas que têm grandes resultados, segundo a pesquisa dele, os grandes, que têm grandes performances profissionais, 10% se dedica a isso. Está dentro desse contexto. 20% é questionando pessoas, é no meio de pessoas, é conversando, é ouvindo pessoas, é colocando em prática. E quando ele fala questionando, é questionando mesmo. Se você não concorda com uma coisa, você pode conversar, debater. Poxa, eu acho que é assim, isso engrandece. E 70%, olha só, 70% é executando tarefas difíceis, é fazendo, não se fazendo. Às vezes a gente quer poupar energia, quer fugir das tarefas mais difíceis, né? Falando de próprias Não, e que está falando faz muito sentido nesse meu momento, porque, por exemplo, nesse momento que eu estava de reconstrução da minha vida, Rondinelli, eu estava, na verdade, em posição de desespero. Eu queria que as coisas acontecessem rápido. Vamos dar um exemplo. Eu plantei a semente e para fazer com que ela crescesse, eu queria que ela crescesse logo. Eu ficava olhando o tempo todo, indo todo dia, tal. E aí o que aconteceu? Eu entendi que eu precisava de um tempo. Eu precisava de um tempo
para fazer a semente germinar, o solo acolher ela, para ela começar a brotar. E aí, nesse momento, foi o momento que eu me enterrei no desenvolvimento pessoal e comecei a focar muito em realmente eu me melhorar, para que quando a semente crescesse e os frutos começassem a sair, eu tivesse preparado para aquilo que viesse. E a primeira coisa que eu comecei a fazer, quando começou a vir as porradas, porque, Rondinelli, eu cheguei aqui em junho de 2017. Cara, foram 6 meses, quase um ano, de só pancada, só porrada. Eu até olhava para o céu e falava assim, mira um pouquinho para o outro lado, porque tá muito aqui. Tudo que você possa imaginar deu errado. Mas aí eu comecei a... Te fortaleceu? Isso te fortaleceu? Aí foi o lance. Aí, o que aconteceu? Eu comecei a entender quando eu comecei a mudar a pergunta. E não o porquê isso está acontecendo. E foi, para que isso está acontecendo? Qual é a lição aprendida? Cara, essa simples mudança do porquê, do para quê, fez assim, ó, a chave. Pum! Perfeito. E mudou de uma maneira absurda. Mas tudo começou com eu sentando e sabendo claramente o que eu queria. Claramente o que eu queria. E aí, quando eu sabia claramente o que eu queria, eu comecei a mudar o porquê do para quê, eu até entendi por que o meu amigo não me pagou. Era para eu me desenvolver, eu precisava disso. Eu precisava desse momento, eu precisava passar por essas coisas para que, quando a semente saísse, os frutos começassem a aparecer, eu estava preparado para comer aquele fruto, pegar ele com unhas e dentes e não largar mais. Perfeito, Ivan. Olha, essa é outra coisa que eu tenho repetido muito recente, é a teoria do Nassim Taleb, um libanês que ele é fera no mercado financeiro, e ele previu a crise de 2008 financeira, né? A crise que a gente teve em 2008 foi pesada. Ele já tinha escrito sobre isso. Então, o cara é fera nesse negócio. E ele chama esses grandes acontecimentos de cisnes negros, porque no século XVII acreditava-se, por que ele vinculou isso? Acreditava-se que os cisnes todos eram brancos, né? E na Austrália apareceu um cisne negro, né? E aí começou, ou seja, é um fato raro, e quando acontece é um grande impacto. Ele trouxe isso para o mundo aí do mercado financeiro. Então, os cisnes negros, na teoria dele, são os grandes acontecimentos que tem pouca probabilidade de acontecer, mas quando acontece traz um impacto muito grande, né? E ele trouxe a teoria da antifragilidade, que a gente fala muito em resiliência, mas resiliência que vem da física, né, do material. Se você pega um pedaço de pneu e tosse e puxa, vai voltar ao estado normal, muito provavelmente. Então, a resiliência é isso, né, trazendo para o mundo corporativo, para a nossa vida pessoal, é passar por uma situação de estresse, de pressão e voltar ao estado normal. Só que para ele, voltar ao estado normal é pouco. Você precisa sair mais forte a cada desafio. A antifragilidade é um pensamento que te ensina a gerar situações a seu favor durante uma crise. Né? Não é só aguentar a porrada, é aprender com ela e sair mais forte a cada desafio. Né? Então, isso vai te fortalecendo. Essa sua história tem muito a ver com isso. Deixa eu só dar boas-vindas também aqui ao Edilson, ao Luan e a Rosinha, que entrou mais gente aí, mas eu não consigo lembrar. Sejam bem-vindos. Tá? Então, Ivan, dentro desse contexto da Smart, tem que estar claro. A gente já falou aqui, como é que está claro para a gente? Se eu quero emagrecer, eu vou repetir para quem entrou agora. Quando é o objetivo está claro, seja o mais específico possível. O específico da sigla Smart já está dizendo. Se você quer emagrecer, eu quero emagrecer, não está claro. Como é que fica claro? Eu quero perder 10 quilos. Aí começou a ficar mais claro. Seja o mais claro possível. Né? E outra coisa que eu gosto de falar é qual é a evidência que você alcançou esse objetivo. Pode ser coisa simples. Se você perder 10 quilos, quando é que vai estar evidente que você alcançou? Quando eu subir na balança, eu tenho 90, quando eu subir na balança que apontar 80, está claro que eu perdi. Então, você começar a visualizar a evidência disso também te ajuda a materializar mentalmente esse objetivo, certo, Ivan? E aí, você puxou um pouco o mensurável, né?
do Smart, que aí eu preciso, é um objetivo, ele tem que ser mensurável, eu preciso acompanhar. Não tem como eu alcançar se eu não consigo acompanhar, se eu não consigo medir se eu estou avançando ou não. Né? Então, mensurável é isso. Você definiu, especificou e na segunda letrinha da sigla Smart, você tem que saber como medir isso. Se você está avançando, ou se está estagnado, ou se está regredindo. Né? E partindo para o A de alcançável, atingível, isso serve para nós e para equipes, lideranças. Né? Você tocou nesse também, que você colocou metas um pouco reais, né? Se eu entendi bem, foi isso que você falou, metas inatingíveis, e dentro da sigla, o Azinho lá é atingível. A meta ela precisa ser desafiante, mas não pode ser surreal. Né? Se ela for inatingível, ela vai desmotivar você, vai desmotivar a sua equipe. Se você liderança dentro da empresa, vive jogando meta louca para a sua equipe, ela nunca vai bater e vai ficar desmotivada, cara. Não vai ter motivação nenhuma. Verdade, com certeza. Mas assim, Ivan, você não pode colocar meta também fraquinha. O que não te desafia, não te transforma, né? Isso é uma frase que eu uso muito para mim. Se não me desafia, não me transforma. O que me desafia vai me transformando. Então, metas precisam ser desafiantes, sim. Eu acho que até naquele papo que a gente bateu dessa vez, da outra vez, eu tive até um exemplo que eu vi de um cara, que ele disse que o cara não quer fazer exercício, já falando da sua área aí, o cara não faz exercício nenhum, né? Não faz exercício nenhum. E não, vou começar segunda-feira. Vou começar a fazer academia segunda-feira, vou fazer 1h30 por dia. Aí ele bota essa meta louca, não faz exercício, paradão, né? E aí, claro, ele não vai aguentar nem 2 dias direito. Vai começar com certeza. Não tem capacidade. O que o senhor entende? Não, eu não tenho capacidade. Não dá para fazer exercício. Porque botou uma meta louca. Se você não faz exercício, você leva aí para qualquer área da sua vida. Estou dando esse exercício para ficar mais fácil, mas você que está com a gente pode levar para qualquer área da sua vida. Se você tem um objetivo, coloca uma meta desafiante, mas não uma meta louca. Né? Se eu não faço exercício, vou começar a academia fazendo, sei lá, 40 minutos, você que é especialista na área pode dizer. Sim. Um pouco mais suave, que aí eu vou executando, vou conseguindo, eu vou sentir que estou aprendido. Aumentando. Não é assim que funciona? Então, sim, a gente pode as 3 letras do Smart aí, S, M e A, né? Específico, mensurável, atingível. E aí, se você tiver mais um complemento sobre essas 3 letras, fica à vontade, senão a gente passa um pouquinho para frente. São 10h33, cara, passa voando. Passa rápido demais, né? Mensurável é fundamental você ser realista com você mesmo, ser verdadeiro. Mas uma coisa interessante, Rondinelli, que em algumas coisas, por exemplo, o sucesso não é lógico. O sucesso não é lógico. Sabe por quê? Eu fiquei um ano, a minha meta era 1 ano conseguir isso. E no 10º mês, que foi no mês do meu aniversário, até então eu estava comendo o pão que o diabo amassou. Do 10º mês para o 12º mês, a coisa foi assim, ó, pum, rápido. Mas a mudança externa foi rápida. Mas eu precisei de 10 meses para mudar internamente. Para você ver, né? Olha o tempo. Exatamente. E cada um tem o seu tempo. Isso é muito particular. Porém, era uma coisa que era mensurável. Eu acreditava que era possível. Porque quando você escreve uma meta no papel, que você fica assim, será? Já tem que repensar. Você tem que ver aquela coisa assim, não, eu acho que dá. Tipo, você pode até ter o direito de falar, eu acho que dá, porque você está naquela dúvida. Eu estou aqui com... É desafiadora, é possível, mas de repente pode não dar, mas eu chego perto. Mas tem que ser aquela coisa que te dá aquele tremelique na cadeira, que dá para chegar. Se eu me incentivar e dar. Então, se você põe uma coisa muito acima, não é legal. Porque já fica aquele sentimento dentro do peito, assim, puta, não vou conseguir, será que vai dar? Será que eu vou conseguir? E começa a vir as perguntas. E essas perguntas, esses serás, é o problema. É verdade, viu? O Marinho colocou aqui, a mudança começa internamente. É exatamente isso, né? Eu costumo dizer que a mente é treinável. A nossa mente ela é treinável. Você não pode ficar naquela síndrome de Gabriela, né? Que eu morri assim, eu cresci assim, né? Eu vou morrer assim, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Gabriela! Você consegue na sua mente para que ela possa agir mais a seu favor de forma positiva e não de forma negativa. Né? Então, essa mudança realmente começa internamente.
O Ivan colocou um ponto aí, anotar. Se você tem um objetivo, a forma mais clara de você deixar isso mais claro para você é anotando. Não anotar. Ótimo que está na sua mente, ótimo que está materializado aí para você, mas anota. Se você não anota, cara, eu tenho uma história aí, que eu não sei se tem alguém aqui da Mary Kay, mas eu li uma reportagem, ela quando criou a marca, né? Quando criou, ela saiu da empresa, na mesma noite ela chegou em casa, na sala dela, ela começou a escrever o que ela queria. Escrever. Não estava só na cabeça dela. E hoje todo mundo vê a Mary Kay, que é, o sucesso que é, né? Ninguém questiona. Sucesso total. Vai de empresa. Notas, o que você quer tem que estar no papel. A gente tem algumas ferramentas também que a gente... Nem uma coisa interessante, Rodinei, nesse curso de metas, né, que eu comprei na época, ele falava para a gente anotar e fazer um quadro de metas. Cara, eu morava num quartinho de 1 metro, cabia minha cama e um guarda-roupa só. E na porta do guarda-roupa eu coloquei esse quadro de metas. Todo dia de manhã eu olhava aquilo. E aí eu mudei de lá, consegui, enrolei e tal. Eu me senti aquele cara do filme O Segredo, sabe? Quando ele pega a coisa lá, o quadro de metas dele. Cara, impressionante. Acho que quase 60%, 70% das coisas que eu coloquei lá eu alcancei. Então. Ou seja, clareza. Concordo demais, Ivan. Perfeito. Excelente exemplo. Eu tenho também. Não importa se você vai botar no seu guarda-roupa, se vai botar no seu teto, mas se você vai botar assim que você abre o seu notebook, eu uso muito isso, mas ou no seu celular e no seu gerenciador de tarefas, não importa. O que importa é que você esteja vendo com frequência essas metas, para que você fique todos os dias motivados para isso, né? Então, vamos para o relevante, né? A gente já falou do específico, do mensurável e do atingível, do relevante, né? Sim. Né? Que a gente tem motivações para alcançar o objetivo. A gente está falando aqui de método, clareza e método. A gente tem motivações para alcançar o objetivo. Por trás dessas motivações tem algo que é muito relevante, é muito importante, né? Você me falou aí que você queria ficar próximo das pessoas, né? Que foi assim que você falou? É exatamente isso que você queria ficar perto? Sim. Quem eram as pessoas, Ivan? Minha mãe, minha família, meus tios, meus primos, minha família. Então, isso é a importância que vem por trás dos outros objetivos, né? Você quer perder, porque você quer perder quilo, Ivan. Quando a pessoa quer perder quilo, o que ela quer de motivação? O que ela tem de motivação? Ela quer melhorar a estética, quer melhorar a saúde. Ou seja, isso que você está falando é muito interessante, porque o que está por trás da meta é o que vai te motivar. E aí vem o lance que a gente está falando, que é a motivação, né? O que vai motivar a gente. O porquê que eu me foquei tanto no desenvolvimento pessoal? Porque por trás disso tudo, eu estava cansado. Eu queria ser uma pessoa melhor. Eu queria evoluir. Eu estava cansado de repetir as mesmas coisas, os mesmos erros, ficar naquele ciclo vicioso. Então eu falei, eu vou quebrar esse ciclo. Vou quebrar esse ciclo e acabou. E doeu muito. Doeu muito, mas a dor foi... Eu precisava daquela dor para depois cicatrizar e eu realmente ficar com o couro mais grosso, ficar com uma capacidade melhor, ficar com um entendimento melhor das coisas. Então, o fato de eu ir, da pessoa querer emagrecer, ela fala assim, eu quero emagrecer por uma questão de... porque eu quero colocar o vestido. Isso é vamos dizer assim, é o objetivo secundário. Para ela pode ser o primário, mas é o secundário. Mas o primário, muitas vezes, está relacionado à autoestima, muitas vezes está relacionado à indisposição. A maioria das vezes, à autoestima. E até mesmo, às vezes, está relacionado a uma questão de que, poxa, eu quero agora ter mudança, não aguento mais, chega. Bastou, chega. E, às vezes, esse é o objetivo primário. Mas está lá no subconsciente, ela não prestou atenção, e prestar atenção nisso é muito importante. E o relevante é exatamente isso, existem as motivações, né, e por que é importante. Eu quero ganhar 1 milhão porque eu quero comprar a casa dos meus sonhos. Tá. Essas são as motivações, né, comprar a casa do seu sonho. Por trás tem o bem-estar da minha família, tem uma série de coisas que vai te dizer realmente a importância.
importância, a verdadeira importância de alcançar esse objetivo. E aí você se motiva mais ainda quando tá específico, quando é mensurável, quando é atingível e quando é relevante para você de verdade, né? Só ganhar dinheiro é pouco, mas o que tem por trás desse ganhar dinheiro? Qual a importância desse ganhar dinheiro? Só para ficar mais claro. E todas as letras aqui são importantes, Ivan. E o tempo, né? Indo para o T aqui do Smart, o tempo. Quando você vai conseguir? Eu tenho uma coisa comigo, eu não sei se funciona para você também, mas isso eu digo para as pessoas. Quando eu estipulo uma meta que eu digo que eu vou alcançar daqui a um ano, se eu olhar hoje é daqui a um ano, se eu olhar amanhã é daqui a um ano, se eu olhar a próxima semana é daqui a um ano. Então eu não gosto de meta estipulada daqui a 3 meses, daqui a um ano, eu não gosto disso. Eu gosto da data, cara. Hoje são 20 de 6 de 2020. Se é daqui a um ano, 20 de 6 de 2021, você estipula lá no papel a data específica. Eu tenho muito isso comigo. Para mim não faz sentido você não, daqui a 5 anos, daqui a tantos anos, toda vida que você vai ser ao mesmo tempo, né? Daqui a um ano. Verdade. Faz sentido isso para você? Eu acho a data ela super importante. Demais. Faz sentido? Demais. Agora, faz sentido para mim demais, importante ter. Agora, Rondinelli, porque como eu estava falando, né? O lance é muito particular, é muito individual. Cada pessoa age de uma maneira, né? E eu sou muito visual. Então, o que eu fiz no meu quadro de metas? Botei as imagens lá e eu coloquei a data do lado. Então, eu visualizava aquilo todo dia de manhã com a data do lado. Porque eu olhar o escrito, eu olhar só o escrito lá, o papel, o tablet, o computador, escrever do lado, né? E depois ler aquilo, não era uma coisa que me motivava e fazia eu sentir e perceber que alcancei aquilo. Quando eu coloquei no quadro de metas as imagens do que eu queria, lá, a imagem do meu relacionamento, a imagem da minha família, a imagem do quanto eu queria ganhar, as minhas metas, e do lado a data, nossa, parecia que eu estava vivenciando aquilo, parecia que cada dia que eu acordava, eu saía de casa, era para atingir aquilo. Então, no meu caso, ajudou muito ter o tempo associado à imagem. A imagem, ela ajuda demais. Eu tenho até um teste que eu uso nos meus treinamentos, que os especialistas falam que e quanto mais coloridas, melhor. Né? Se você puder colorir, era toda colorida. Era toda colorida. Quanto mais colorida, mais te motiva, mais aciona essa tua vontade de alcançar. E tem um testezinho que eu uso em um dos treinamentos que a gente faz, que é para ver se aquela meta da pessoa realmente está fazendo sentido para ela. Porque ela acha que é o que ela quer, e às vezes a pessoa faz o teste lá e eu vixe, meu irmão, é exatamente o que eu queria, não, né? E isso não, por quê? Porque não está tão claro para ela. Mas, então, a gente falou da sua meta ser muito específica, a gente falou da sua meta ser mensurável, de ser atingível, de ser relevante, qual a importância disso, além das motivações, e de ter um tempo para alcançar esse resultado, né? A gente falou aqui 17 minutinhos, Ivan, eu queria discorrer sobre... Caramba, vamos passar rápido. Eu queria discorrer aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre motivação, né? O motivo que gera a ação aí, que você precisa entender isso, mas a procrastinação, né? A gente acaba não alcançando resultados porque quando não está muito claro ou está bem mensurado, a gente vai meio que procrastinando. Quanto mais claro, melhor. Por quê? Porque a gente vai adiando o que tem que fazer. E eu trouxe até algumas dicas aqui, você pode me ajudar no implemento, para você evitar de procrastinar, criar uma lista das coisas que você precisa fazer todos os dias. Eu faço isso um dia antes. Né? Legal. Eu tenho que fazer no outro dia. Aí eu faço um dia antes, para me acordar já sabendo o que eu preciso fazer. Então eu termino meu dia, eu planejo o dia seguinte. Isso é a produtividade A, né, que eu aprendi com o Jerônimo então. E então o que ele explica lá é que a gente não determine tanta coisa, mas que determine coisas importantes, no máximo 5 coisas, 5 prioridades que você possa fazer no outro dia. Imagina só, se você determinar 5 prioridades que tragam grandes resultados para a sua vida ou para o seu negócio e executá-las todos os dias, né? Sim. Só que a gente não determina isso um dia antes e acaba, no outro dia, já começa o dia sem saber o que fazer, ainda vai atrás de ver que tarefas é o que tem que fazer, e você vai perder o tempo ali. Então eu planejo isso, né? Determine, faça uma lista de coisas que você precisa fazer todos os dias. Foca primeiro nas tarefas difíceis, é outra coisa que eu faço. Eu começo por elas. Mas se eu tomar muito tempo com ela e fizer só uma, cara, se eu fizer uma tarefa de grande impacto no meu negócio,
para a minha vida todo dia, meu irmão, eu vou ganhar forte para isso. Com certeza. Tarefas de baixo impacto, de médio impacto, que não trazem mais resultados. Às vezes a gente se enche de tarefa e acha que está produtivo, né? Mas você é produtivo verdadeiramente em tarefas de grande impacto. A gente não vai entrar muito nesse contexto porque não tem tempo para isso. Então, é importante estabelecer metas, que a gente colocou aqui. Quando o desânimo domina, se o desânimo dominar, você bota um vídeo motivacional para assistir, levanta, faz um exercício, pega uma dica do Ivan e o que pode fazer de exercício. Claro. Enfim, dá uma animada e volta para a tarefa que você está fazendo. E pegando o gancho aqui lá do livro, a vida dele é não para os desperdícios. Se você deixa suas notificações ligadas direto aí, de WhatsApp e tudo, e durante as tarefas vai parando para responder um ou outro, uma coisa que não vai agregar, entra total. É claro que isso vai atrapalhar na sua performance, você vai adiar a tarefa porque está perdendo tempo, está ficando desgastado. Né? Esses pontos aí para vocês entenderem como não procrastinar, qualquer coisa, eu sempre digo, tem o nosso WhatsApp aí do CLT, tem o direct, eu quero mais detalhes sobre aquilo, porque aqui a gente não consegue se estender muito devido ao tempo, Ivan. Ivan, procrastinação, tem mais alguma dica ou é isso aqui mesmo? Cara, essas são muito legais. Eu também gosto de fazer a lista de coisas um dia antes. Eu só faço duas coisas. Eu faço uma lista de um monte de coisa. Tudo que eu preciso fazer. Só que eu faço um círculo nas que são mais importantes. Perfeito. E essas eu tenho que fazer. E dessas 5 que são importantes, eu faço o primeiro. Às vezes não é nem a mais difícil, é a que eu menos gosto. Perfeito. Não deixa de ser a mais difícil. Que tem a dificuldade, né? Por quê? Porque se eu cumprir tudo que eu não gosto, assim, mais ou menos, né? Que é meio que tem que fazer por obrigação, no começo, o final, para fazer as coisas que eu gosto, não tem problema. Por exemplo, eu gosto de fazer muito planejamento de treino dos alunos. Analisar planilhas com números. E se me deixar, eu fico até 1h da manhã. Já ter que, às vezes, pesquisar alguma coisa lá, um artigo, analisar os números do artigo, não sei o quê, já é uma coisa que eu preciso, mas não é uma coisa que me dá tanto prazer. Entendi. Então eu já faço logo. Porque a planilha, meu amigo, eu faço a qualquer hora. Não tem tempo ruim. E aí entra o fato que você falou. Eu fazendo essas coisas que não são coisas que me agradam tanto, mas são importantes, 1, 2 por dia, nossa, o gráfico de evolução é pum. Claro. Vai prosperar e não tenho dúvida disso. Antes da gente fechar aqui com a motivação, deixa eu dar boas-vindas aqui. Entrou o Moisés, entrou o Clealdo, entrou a Geice Kelly, acabou de entrar a Renata. Sejam bem-vindos também. A gente já está aqui no finalzinho, mas não esquece, a live vai estar no YouTube na quarta-feira, 99,9% de certeza que na quarta-feira, às 15 horas da tarde, pontualmente, está no nosso canal do YouTube essa live. Tá? Ivan, para a gente fechar aqui, vamos só dar uma pincelada nessa questão da motivação. Né? Porque a gente falou aqui de clareza de método, e método a gente usou o SMART, e vamos falar da motivação para a gente fechar aqui. Bem-vinda também, a Eliana, aí acabou de chegar com a gente. Minha aluna, Eliana. A Renata também, minha aluna. Show de bola. Então, a gente falando aqui desses pontos, vamos fechar com motivação. Então, motivação, um motivo que me gera ação. Né? Muita gente já viu essa definição. Eu preciso de um motivo que me impulsiona, que me faz sair do canto, né? Me faz fazer tarefas difíceis, como a gente estava fazendo aqui, não só as tarefas mais fáceis. E aí, às vezes a gente tem algumas pessoas que já sofrem da ansiedade da segunda-feira, tem raiva da segunda-feira, né? Então, domingo já está triste, de hoje, porque amanhã é segunda, e, enfim, está no trabalho, fica contando de 15 em 15 minutos para o tempo passar para chegar a hora do almoço, depois para chegar a hora de ir embora, e, cara, tá fazendo mal isso, né? Isso está te fazendo muito mal. Eu não sei se você tem que procurar outro trabalho ou procurar estudar para promover dentro da empresa, tem alguma coisa acontecendo aí. Serve para a sua vida pessoal também. Se você não tem motivações diárias pessoais, isso também vai fazer com que você não tenha motivação para alcançar nada. Então, qual o seu motivo de acordar todos os dias? Por que você vai para a empresa todos os dias? Por que você vai para a faculdade? Enfim, qual o teu motivo de acordar todos os dias, Ivan? Essa é uma reflexão que
eu sempre trago para as pessoas, porque quando eu tenho esse motivo muito claro, seja ele qual for, não sei qual o seu, você deve ter um motivo, que ele seja nobre, Com certeza. um motivo nobre. Mas vocês que estão com a gente devem ter os motivos de vocês. Mas esse motivo é importante que eu tenha definido por que eu acordo todos os dias, para que eu acordo todos os dias, para que eu vou para a minha empresa todos os dias, para que eu vou fazer aquela função todos os dias. Fala aí mais um pouquinho sobre isso, Ivan. Rondinelli, eu tenho muito claro na minha cabeça que o meu propósito, a minha missão é melhorar a vida das pessoas através da atividade física. E hoje eu tenho o foco de melhorar a vida das pessoas, não só da terceira idade, mas principalmente da terceira idade, que é um público que eu aprendi a amar de verdade. E eu passei por isso, de chegar domingo assim e dar uma... Puta, amanhã tem que trabalhar. E eu dou uma dica, assim, de verdade que foi para mim, né? O que eu fiz, eu tive coragem de sair do ônibus. Como assim, Ivan, sair do ônibus? Se você está em Fortaleza e quer ir para Natal, não adianta pegar um ônibus para o Maranhão. Se você perceber no meio do caminho que você está num ônibus para o Maranhão, você tem que ter a coragem de descer do ônibus e pegar o ônibus para Natal. Eu estava num trabalho, uma profissão que me agregou muita coisa, mas que não era o meu talento natural. E o talento natural é aquela coisa que você faz de maneira voluntária, bem. Que a coisa flui. A coisa flui. Por exemplo, você viu a série do Michael Jordan? Sim. O cara juntou um talento natural com um desejo ardente de vencer. Aí ninguém segura. Então, eu aprendi muito no trabalho que eu fiz aí em Fortaleza, criei amigos maravilhosos, porém não era o meu talento natural. Não era o meu talento natural. Aprendi, foi um aprendizado maravilhoso. E eu tive a coragem, que foi difícil, de descer do ônibus e pegar o ônibus para o caminho que eu queria. Eu queria mudar, o meu objetivo era sempre trabalhar com gente para melhorar a qualidade de vida das pessoas em relação à saúde. Eu estava num caminho que fazia, mas esse caminho que eu fazia não era o meu talento natural. O meu talento natural é atividade física. É atividade física. Então, tanto que quando a gente começou a fazer lá em Fortaleza, o negócio explodiu. Né? Você vê assim, era uma coisa natural minha, não era uma coisa assim que eu tinha que me esforçar para fazer. Era uma coisa que eu gosto, que eu amo de fazer, que eu acredito, que eu vejo que é possível realmente melhorar a vida das pessoas. Então, é isso. Esse motivo, eu também tenho o meu, Ivan, depois que eu entendi, né, já fechando aqui esse nosso papo, ser um agente, eu desenhei um selo para mim, até numa live aqui eu falei sobre isso, aqui, teve o Clealber participou, fez o selo na hora, foi muito legal, mas eu desenhei um selo da minha liderança, né, um selo do meu propósito, que é ser um agente positivo na vida das pessoas, contribuindo para que sejam seres humanos melhores e profissionais com grandes resultados. Então, eu tenho isso comigo, né? Acordar pensando nisso me ajuda demais. Teve um cara que acompanha a gente aqui, nos nossos canais, ele disse, cara, a primeira live que eu assisti sua foi indicação de uma outra pessoa, de um outro profissional, e quando terminou a live, eu pensei assim, ele dizendo para mim, eu pensei assim, esse cara é doido, mano. Esse cara entrega tanta coisa desse jeito assim, de graça, esse cara é louco. E aí, eu até comecei a rir na hora, né? Ele também começou foi divertido na hora, mas assim, não é só entregar de graça, é porque é um prazer, né, de fazer isso aqui, a gente tem um grupo do WhatsApp, como eu já falei aqui no começo, que a gente, lá dentro, são coisas, eles são privilegiados, esse pessoal do grupo do WhatsApp, líderes de alto impacto, porque tem coisas que eu não entrego aqui e nos outros canais que lá dentro eu faço questão. Claro. Né? Até para honrar quem está lá no grupo. E, então, mas isso é com muito prazer, de verdade, de fazer. E eu costumo dizer, cara, que a conquista financeira é consequência. Quando você encontra esse motivo, encontra esse motivo, você encontrar o seu motivo, você vai ver como o dinheiro é consequência. Não é que a gente não precisa de dinheiro, tá? A gente não está sendo hipócrita aqui, não. A gente precisa para pagar as contas, para comprar as coisas, para viajar, para realizar nossos sonhos. A gente precisa, sim. Porém, quando eu encontro um motivo que ele é nobre, né, digno, e aí o dinheiro é consequência disso. Ivan, não, interessante, Rondinelli, sabe o que acontece? Às vezes eu vejo assim, algumas pessoas, alunos e colegas, que é um esforço ir para o trabalho, que é pesado ir para o trabalho.
E, nossa, eu acordo de manhã altamente animado para dar aula, porque é uma coisa que eu adoro fazer. Eu adoro. E aí eu vejo os depoimentos que as pessoas me mandam. Aquilo, às vezes, assim, tem dia, claro, que a gente não está meio para baixo, assim, pô. Aí você vê um depoimento, olha, seu treino melhorou isso, poxa, está mudando realmente. Nossa senhora, isso é um combustível que parece assim. Sabe aquela questão que eu lembro muito na época que eu era atleta, que eu precisava, às vezes, de um momento difícil, eu errava um salto, que eu precisava me recuperar de novo para ir para cima para a competição, para ganhar o campeonato. Isso me dá uma força de dentro que é impressionante. É esse mesmo então, sentimento. É muito legal. Teve um feedback assim que a gente pôde contribuir, cara, tu é doido. E outra, eu gosto de feedback também quando a pessoa não concorda. Eu costumo dizer que Claro, importante. O pai pode fazer muito isso. Né? Até quando ele ia esquiar, ele queria saber quando ele caía. O que foi que eu errei aqui que eu caí? Ele não queria só o tapinha nas costas, não. Então eu não vi muito de tapinha nas costas, não. Claro, elogio é bom, a gente fica feliz, o feedback, né? Mas às vezes o cara, rapaz, eu não concordei com isso, o Rodney precisa melhorar isso. Para mim é ótimo. Eu preciso de pontos de melhora, né? A gente não vive só de tapinha. Verdade. E algumas pessoas não têm habilidade para te dar esse feedback que precisa melhorar, e você tem que estar pronto para receber isso. A maioria das pessoas não sabe dar esse feedback, né? Mas não fique... O conselho que eu dou é que não se faça de vítima fazendo beicinho, porque isso não ajuda em nada. Se alguém te diz que precisa melhorar em algo, absorve. Se você vê que faz sentido, muda. Se você vê que não, era só uma coisa sem sentido, então continua fazendo do jeito que você está fazendo. E bom, cara, a gente vai precisar, infelizmente, concluir. Tinha muito mais papo aqui, mas virão outros papos aí, né? Falei demais, né, Rondinelli? Por favor, foi sensacional. Sua contribuição foi perfeita. A gente vai precisar concluir. Deixa só um abraço para o pessoal aí. Dá o seu Instagram para o pessoal te acompanhar nos Claro. Primeiro de tudo, obrigado pelo convite, Rondinelli. Eu sou uma pessoa que estou vendo ali de fundo ali a sua foto com a Tati. Admiro demais vocês. Admiro demais você como pessoa, admiro demais a Tati como pessoa, admiro vocês como casal. Eu sempre tenho como referência assim, vocês, no exemplo de casal, o seu carinho que você tem por ela, o carinho que você tem pelo um valor muito importante que é família, que é uma coisa muito legal. Eu fico até emocionado porque é uma coisa muito importante para mim também, que eu voltei para São Paulo por isso. E é uma coisa legal para mim, então... Muito obrigado pelo convite, muito obrigado mesmo. E foi uma experiência maravilhosa o tempo todo poder rever vocês, poder sentir esse sentimento que eu tinha aí de Fortaleza, que foi um período maravilhoso na minha vida. E para quem quer me seguir, Ivan Paixão Treino, segunda, quarta e sexta, temos treinos de atividade física às 10 horas da manhã. Beleza? Show. Você vai estar bem assessorado, viu? Vai comigo, Ivan Paixão é fera. Cara, obrigado, Ivan, um beijo no coração. Gente, valeu por estar aqui com a gente. Acompanha lá no canal, que essa live vai estar lá e tem outras coisas muito boas para vocês verem. Beleza? Abraço, Ivan. Valeu, meu irmão. Beijo no coração.